Olá, o meu nome é José Manuel Gonçalves Meijome e sou professor do Departamento de Física na área disciplinar de Optometria e Ciências da Visão da Escola de Ciências. Hoje estamos cá para vos mostrar um pouco como funcionam os olhos, como é que podemos utilizá-los de uma forma mais saudável e o que é que falha quando nós não vemos bem, algumas das possibilidades de alterações na nossa visão e como as podemos resolver. Vamos começar então por analisar de uma maneira mais geral a estrutura do olho. Temos em primeiro lugar aqui algumas camadas exteriores que configuram os músculos das pálpebras, que lhe dão movimento, e entre outros as glândulas que segregam parte ou que produzem parte do conteúdo das nossas lágrimas. A seguir aparece uma camada branca, que é aquilo que nós vemos à frente do olho como sendo a parte branca do olho, que é a esclerótica. É a camada resistente que faz o invólucro do olho, no qual estão agarrados também alguns dos músculos que vão mexer com a estrutura ocular para podermos olhar em diferentes direções. Temos depois uma camada mais escura, a úvea ou coroide, também chamada úvea pela sua cor de uva tinta ou cor escura que lhe é dada pelo sangue. O sangue, por ser esta a camada que vai nutrir parte das outras estruturas que estão à volta dela. E aqui temos à frente a íris do olho, neste caso de cor cinzenta, mas noutros casos verde, azul, castanha, mais escura ou mais clara. Dentro temos uma série de elementos transparentes, tem que ser para que a luz possa entrar pela parte mais externa, também chamada córnea, a primeira lente do olho. A seguir temos uma outra lente muito importante, que é o cristalino, e é aquela que com a idade perde a sua capacidade de se deformar e de focar a diferentes distâncias. Digamos que é a lente natural de focagem do nosso olho que perde a sua eficácia com a idade à medida que se vai tornando maior e mais dura. Atrás temos um líquido, um gel, que é o humor vítreo e que se encarrega de manter as estruturas no seu sítio, de dar volume ao olho e manter a estrutura sólida e com a forma que deve ter para desempenhar a sua função. Por último, temos aqui a camada da retina, que vai ter aqui um tapete de fotorreceptores ou de células fotossensíveis, sensíveis à luz, que vão transportar depois a informação visual, convertida de luz em energia elétrica, através do nervo óptico, que levará essa informação até ao cérebro. Vamos começar então por um modelo simplificado do olho, é isto que tenho aqui nas minhas mãos, construído por uma estrutura externa que lhe dá sustentação ao olho, que por acaso tem uma geometria mais ou menos esférica, aproximadamente similar à que o olho natural teria. À frente tem uma lente que vai ser a que se encarrega de focar a luz na camada sensível, na retina, que está aqui atrás, nesta parte branca. Se nós olharmos pela parte de trás, poderíamos ver como esta lente focaliza nesta parte posterior os raios de luz e dessa forma conseguimos ver uma imagem. Explicaremos isso sobre um modelo que vamos construir a seguir. Se nós precisamos essencialmente de 3 elementos para construir o nosso olho, vamos procurá-los em objetos do cotidiano, objetos que vocês também possam encontrar em casa ou numa loja de conveniência. Precisamos, em primeiro lugar, de uma estrutura que nós vamos constituir a partir de um copo de café. Um copo de papel, pode ser de maior ou menor tamanho, também o nosso olho tem maior ou menor tamanho, em alguns casos cresce demais e isso pode estar relacionado com problemas como é o caso da miopia, que infelizmente vemos com mais frequência cada vez e em crianças de menor idade. Esta estrutura à frente vai ter um orifício, que é o que vai fazer as funções de pupila do olho, a meninha do olho, aquela que vai regular a quantidade de luz que nós deixamos entrar ou não dentro do olho. Por exemplo, aqui temos uma meninha do olho mais pequenina, de menor tamanho, aquela que vai estar, por exemplo, em condições de muita iluminação, quando há muita luz, quando estamos no exterior, a nossa pupila do olho fica mais pequena para proteger o olho da entrada excessiva de luz.
Mas se estivermos numa zona mais ténue, menos iluminada, uma zona de penumbra ou na escuridão, a nossa pupila vai dilatar mais para tentar apanhar mais luz, dado que há menos luz no ambiente. Portanto, esta é a estrutura que nós vamos utilizar. A seguir, precisamos de lentes. Precisamos de uma lente que focalize a imagem. Podemos encontrá-las nos consultórios de optometria ou de oftalmologia. No entanto, não estarão certamente acessíveis para vocês. Mas temos lentes que também podemos encontrar em lojas de conveniência. Por exemplo, estas que estão cá produzem, como depois poderemos ver, um efeito similar ao que uma lente fabricada propositadamente irá produzir, que é a focalização da luz. Obviamente a diferença é abissal, há uma diferença muito grande porque estas lentes são de muito fraca qualidade, dado que não foram pensadas para esse propósito. Isto que está aqui é apenas parte de um tapete antiderrapante que colocamos no banheiro para não escorregar. Mas também são lentes, porque têm a forma de uma lente, uma forma curva, têm um material específico, diferente daquele que é o ar que a rodeia, e isso dá-lhe as características essenciais para poder desempenhar a função de uma lente. E nós vamos também utilizá-la no nosso olho de prova. Por último, necessitamos algo que receba a luz que, através dessas lentes, foi focalizada no interior deste olho. E essa função vai ser feita por este papel. Não é, naturalmente, uma camada de células, não precisamos disso para nosso olho artificial, é um papel vegetal. Um papel que não é transparente, mas também não é totalmente opaco. Se fosse transparente, deixaria passar a luz, não encontraríamos aqui a imagem, não formaria aqui uma imagem. Se fosse totalmente opaco, eu não conseguiria ver pela parte de trás qual é a imagem que se formou. Portanto, este papel semi-transparente ou translúcido vai-me fazer as funções de retina do olho que a seguir vamos fabricar. Já temos os três elementos principais para construir o nosso olho, portanto, a seguir vamos montar a estrutura com a sua retina e com a lente que lhe corresponde. Precisamos aqui de fazer uma pequena conta, que é calcular qual é a potência ou o grau da lente que eu tenho que colocar neste olho para que a focagem seja correta. Tal como numa câmara fotográfica, precisamos de utilizar a objetiva que é especificamente desenhada para aquele corpo daquela câmara, não podemos muitas vezes intercambiá-los, então aqui também vamos ter que determinar qual é a lente, e neste caso o cálculo é fácil porque é apenas uma, e que vai produzir a focalização correta neste olho. Para fazer esse cálculo, só temos que medir a distância entre a posição que vai ter a lente e a posição da retina. Aqui à esquerda estaria a posição da lente, no ponto zero, e ali à direita estaria a posição da retina, que aproximadamente está a uma distância de 8 centímetros, 8 centímetros e meio. Portanto, a partir deste valor, eu posso pegar na minha máquina de calcular ou fazer uma conta de dividir muito simples e que vai consistir em fazer o inverso desta distância, isto é, 1 a dividir pela distância que eu medi em metros. Portanto, a distância que eu medi em metros seria, neste caso, 1 sobre 0,085. Portanto, 0,085 é o comprimento do meu olho em metros. Fiz 1 sobre este valor e dá-me uma potência de 11,76 dioptrias. As dioptrias que nos colocam nas receitas de optometria ou de oftalmologia para os óculos ou para as lentes de contacto são estas dioptrias, o grau de deficiência ou de alteração que a nossa visão tem e as lentes que precisamos para as corrigir. Neste caso, o que eu calculei é qual é a potência da lente que vou ter que escolher para o meu olho. Se fizer o mesmo cálculo para este outro olho, eu vou chegar a um resultado diferente, porque neste caso temos uma distância entre a lente e a retina de 10 centímetros e não já de 8,5 centímetros. Neste caso,
a conta é mais fácil, até podemos fazer de cabeça, mas vamos fazê-la diretamente aqui novamente. 1 a dividir sobre 0,10 metros, ou seja, 10 centímetros, dá-nos uma potência de 10 dioptrias. Conclusão, eu preciso de uma lente de 10 dioptrias para este olho grande e de uma lente de perto de 12 dioptrias para este olho mais pequeno. E daqui derivamos uma conclusão, e é que se eu colocar as lentes do olho pequeno num olho maior, vamos observar como essa imagem não fica focada. Se eu pegar na objetiva de uma câmara e a colocar na outra que não é compatível, eu não vou conseguir obter imagens nítidas. Portanto, este é o primeiro cálculo. Já sabemos que o olho pequeno precisa de uma lente de perto de 12 dioptrias, o olho grande precisa de uma lente de perto de 10 dioptrias. Já definimos qual vai ser a lente que precisa cada um dos olhos e eu vou buscar entre as minhas lentes quais são aquelas que mais se aproximam à potência, à força óptica que eu defini para um e para outro. Neste caso, eu tinha para o olho maior uma lente de 10 dioptrias. Portanto, esta é a lente da potência correta para eu colocar no olho de maior tamanho. É isso que eu vou fazer a seguir, colocando aqui através de uma fita adesiva a lente à frente do olho. E vou colocar a retina de maior tamanho também para este olho, para cobrir toda a sua parte posterior. Portanto, já tenho o olho de maior tamanho configurado e vamos agora buscar uma lente que tenha a potência ou a força óptica mais aproximada para este olho de menor tamanho, que era 11,75. E a lente que eu tenho aqui mais próxima já não é uma lente do consultório do optometrista ou do oftalmologista. Tenho aqui uma lente que, apesar da sua fraca qualidade, a lente do tapete antiderrapante, o plástico do tapete antiderrapante, tem uma potência estimada em 11,5 dioptrias. E é essa lente que vou colocar aqui à frente. Logo veremos se conseguimos com ela formar uma imagem ou não. E por último, a sua retina. A retina que vai formar depois a imagem nesta parte posterior do olho. Portanto, estes seriam os dois olhos. Se fossem os meus, esta seria a sua configuração. À frente as lentes, logo a estrutura e por último a retina na parte posterior do olho. Portanto, cá temos o resultado da nossa engenhoca. Temos aqui dois olhos funcionais. À esquerda temos o olho de maior tamanho, à direita temos o olho mais pequeno. Uma primeira diferença que vocês encontram é que as imagens estão mais brilhantes ou mais esbatidas. No lado esquerdo a imagem está mais brilhante, no lado direito a imagem está mais esbatida. E isso é devido a dois fatores. Nós escolhemos que o olho da esquerda tivesse a abertura maior e tivesse também a lente de melhor qualidade. E escolhemos para o lado direito a lente ou o olho com a abertura mais pequena e a lente de pior qualidade, a lente do tapete antiderrapante. Portanto, com menos luz a entrar e uma focalização mais defeituosa na lente de pior qualidade, é natural que nós tenhamos esta diferença. Mas uma outra característica importante destas imagens é que estão de pernas para o ar. Se repararem em detalhe, a parte de cima das imagens tem um tapete de cor verde do lado direito e a parte de baixo tem apenas a intuir-se ligeiramente o céu lá no cantinho da imagem. Isso é porque a imagem, tal como no nosso olho, forma-se de pernas para o ar. O nosso olho forma a imagem invertida na retina, mas depois o cérebro e outras estruturas vão se encarregar de nos mostrar o olho direito tal como ele é. Portanto, aqui temos dois olhos funcionais, um de melhor qualidade, embora de maior tamanho, outro de pior qualidade, mas não é pelo seu tamanho, é pela lente que nós lhe colocamos e por permitir deixar passar menos luz do que no do olho esquerdo. E cá temos a nossa lente cristalino, é uma bola de gel apenas, mas que vos mostra como, através dela, a minha imagem aparece invertida, logo é uma das responsáveis, juntamente com a camada da córnea, de produzir a focalização da imagem na retina, mas é ela a única que tem esta capacidade singular de focar os objetos a diferentes distâncias, ao ser exercida sobre ela
uma força de tensão através dos músculos do interior do olho. Ao mudar de forma, com essa pressão, nós podemos fazer com que os objetos a diferentes distâncias apareçam focados ou desfocados. É isso que é a capacidade que nos permite de ver objetos a diferentes distâncias sem ter que usar óculos até uma certa idade. Quando essa idade chega e esta lente se torna mais dura e as pressões sobre ela exercidas já não produzem a mesma deformação, passamos a não conseguir ver ao perto. Já temos o nosso olho construído, com as suas partes elementares, mas obviamente é um olho simplificado, uma vez que só temos uma lente. E o nosso olho biológico tem duas lentes. Uma lente que é a córnea, a que está à frente do olho, na sua parte mais exterior, e uma outra lente, que é a lente cristalino, na parte interior do olho. Essa lente cristalino é aquela que é capaz de focar os objetos a diferentes distâncias. Eu aqui tenho uma bola de gel, podemos compará-la com o que seria o cristalino do olho. Também é aquela peça que, quando vocês comem peixe, aparece dentro do olho do peixe branca, porque com o calor produziu-se uma opacificação. Podemos dizer que, ao grelhar o peixe, estamos a produzir uma catarata. É a deterioração da lente que passa de ser transparente a ser opaca, mas é a lente cristalina. E é esta lente que eu vos vou mostrar como, através das forças que se podem exercer sobre ela, vai produzir diferenças de curvatura nas suas superfícies e com isso vai permitir focar objetos a diferentes distâncias, tal como a câmara fotográfica faz com o seu efeito de zoom para aproximar ou afastar os objetos ou para focar mais ou menos os objetos. Portanto, vou-vos mostrar qual é esse efeito que temos no nosso olho. Para realizar esse esforço que vai mudar a capacidade desta lente para focar a diferentes distâncias, o músculo vai realizar um esforço. E podemos calcular qual é o valor, a quantidade desse esforço, voltando à nossa conta simples, aquela conta que nos permite determinar qual é a potência óptica que temos que realizar a mais para poder focalizar objetos a distâncias mais curtas. Naturalmente, já vimos que quanto mais curta era a distância, maior tinha que ser a potência da lente para focalizar essa luz. Quanto maior é a distância, menor tem que ser a potência. Vamos fazer aqui o nosso cálculo novamente para mostrar isso mesmo. Se nós estivermos a olhar para a televisão na nossa sala a 2 metros de distância, nós estaríamos a realizar um esforço de 1 a dividir sobre 2, porque neste caso a distância já está em metros. E realizamos, portanto, um esforço de 0,5 dioptrias. Comparem com as potências que antes estávamos a falar de 12 dioptrias, 11,50, 10 dioptrias. Para ver televisão, muito pouco esforço. Mas vamos agora comparar com o esforço que o nosso olho teria que fazer para olhar ao telemóvel aqui a 20 centímetros sensivelmente, que é a distância a que muitas crianças olham para os telemóveis, para os tablets, para as consolas de videojogos. Horas a fios, dias a fio, anos a fio. Bem, nesse caso, se nós assumirmos essa distância dos 20 centímetros, poderá ser maior para pessoas de mais idade que não conseguem ver ao perto, mas para eles certamente é muito curta, eu posso voltar à conta de 1 a dividir sobre 0,20. 0,20 metros são os meus 20 centímetros. O esforço que o olho vai ter que realizar neste caso já é de 5 dioptrias. Portanto, para ver televisão a 2 metros de distância, estamos a realizar um esforço equivalente, salvadas as distâncias, equivalente ao que realizaríamos para segurar com o nosso braço ou a nossa mão uma garrafa de meio litro de água. No entanto, se estivermos a ver o telemóvel ou outro dispositivo eletrónico durante muitas horas, a 20 centímetros, estaríamos a realizar o esforço equivalente de segurar um garrafão de água de 5 litros. Meio litro, 5 litros. Meia dioptria para ver televisão, 5 dioptrias para ver o telemóvel. Este esforço consistente ao longo de muitos dias, muitas semanas, muitos anos, está-se a equacionar que possa ser um dos fatores que nas crianças leva ao desenvolvimento mais precoce, mais cedo,
e mais rápido da miopia. Ainda estamos a estudar todos esses efeitos, mas as evidências são cada vez mais fortes de que uma atividade excessivamente prolongada e a distâncias muito curtas para ver ao perto pode estar ligado a um maior desenvolvimento da miopia. Desenvolvimento da miopia que na criança apenas tem como consequência uma degradação da visão que precisa depois da correção em óculos, mas que quando essa criança se torne um adulto e uma pessoa idosa, poderá ter outras consequências que hoje já sabemos que estão relacionadas com a miopia e que nomeadamente passam por danos na camada sensível do olho, na retina. Danos esses que na maior parte dos casos, com o conhecimento atual, não são reversíveis e, portanto, uma vez que se colocam, uma vez que aparecem, não temos possibilidade, nem o optometrista, nem o oftalmologista, a quem caberia tratar essas doenças da retina, não temos capacidade tecnológica atualmente para as reverter. Portanto, são consequências, em muitos casos, definitivas, de perda definitiva da visão ou mesmo cegueira. Logo, qualquer esforço que possam fazer por diminuir, passa a redundância, o esforço na visão de perto e por passar do garrafão a uma garrafa menos pesada ou uma garrafa de meio litro de esforço visual, tanto melhor.